Olá pessoal, o vídeo de hoje serão 4 exercícios sobre sólidos semelhantes. Então pausa o vídeo e tenta fazer. Olha, ele está falando aqui para a fabricação aqui de uma peça em madeira sólida, você tem um modelo e depois o objeto real, e que a razão entre os volumes do modelo com o objeto real é 1/216. Agora, ele te dá a área do modelo que está aqui e quer que você determine a área do objeto real a ser pintada. Então, ó, já sei que a razão entre volumes significa que a minha razão de semelhança é o K elevado ao cubo nesse caso, porque foi aqui uma comparação entre volumes. Para eu achar que a minha razão de semelhança, o K, é simplesmente tirar raiz cúbica, que no caso do 1 é 1 e 216 é 6, porque é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Agora, como eu vou comparar com área, eu pego essa razão, elevo ao quadrado e agora sim, ó, a área do menor para a área do maior, porque aqui também está, ó, os elementos do menor para os elementos do maior, do objeto real. Não esquece de elevar primeiro ao quadrado e depois multiplicar em cruz. Então, aqui vai ficar A e aqui vezes 36, que é 6 ao quadrado. Eu sei que a área desse objeto real é de 180 decímetros quadrados. Pausa e tenta fazer. Então, olha, o joalheiro fabricou um pingente que é maciço de prata e banhado a ouro. Para a fabricação desse pingente no formato de tetraedro regular, com 1 centímetro de aresta, ele gastou R$ 11,25. Ó, aqui já tem o valor separado entre prata e ouro. Agora ele quer saber o seguinte: se ele aumentar a aresta desse pingente para 2, quanto ele vai gastar de material para confeccionar esse pingente? Então, se você reparar, todo tetraedro regular, eles já são semelhantes. E se de aresta 1 passou para aresta 2, significa que a razão de semelhança é o dobro, né? É o número 2. Porque do menor para o maior, ele foi dobrado de tamanho nas arestas. Agora, como aqui na parte da prata, se você se atentar, ele é maciço de prata, ou seja, está relacionado com o volume. É só pegar esse K e elevar ao cubo. O volume desse pingente aumentou 8 vezes. Então, se ele gasta R$ 3,75 em prata no menor, nesse novo ele vai gastar 8 vezes esse valor, o que dá R$ 30. Agora, olha ouro. Ouro ele não é maciço, ele é apenas banhado a ouro. Ou seja, eu quero saber quanto que a área desse tetraedro regular aumentou. Pego a razão e elevo ao quadrado. Já sei que a área aumentou 4 vezes. Se ele gasta R$ 7,50 no pequeno, vai gastar 4 vezes mais, R$ 30. Então, somando os dois, esse joalheiro gastará R$ 60. Pausa e tenta fazer. Olha, ele está falando sobre a capacidade de carga de uma formiga. Olha como ela é pequena, 1,2 centímetros, mas ela é capaz de carregar 1 grama. Agora, vamos supor que nós tivéssemos, então, um humano com 1,80 metros de altura. Qual seria a sua capacidade? Sendo que a capacidade aqui é diretamente proporcional ao seu volume. Mas primeiro, vamos achar a razão de semelhança, quanto que esse adulto é maior em relação à formiga, ó. Se eu pegar os 180, porque aqui eu transformei em centímetro, porque eu vou dividir por centímetro, eu vejo que esse adulto tem uma altura de 150 vezes maior do que a formiga. E como aqui a sua capacidade de carga é diretamente proporcional ao seu volume, eu vou ter que pegar essa razão e elevar ao cubo. Aqui, gente, você pode desmembrar, pega o 15, eleva ao cubo e depois coloca mais 3 zeros no resultado. Lembrando que, cuidado, aqui está em grama e você quer a capacidade em tonelada. Como a formiga carrega apenas 1 grama, você teria que multiplicar, né? Quanto que aumentou aqui a capacidade vezes 1, mas vai dar o mesmo resultado. Então, você já sabe que esse super-humano carregaria 3.375.000 gramas.
Para transformar em tonelada, olha o que eu fiz. Peguei e escrevi aqui, ó, como 3,375 vezes 10 à sexta. É simplesmente contar. Coloquei a vírgula aqui e vi que tem 6 casas, né, depois da vírgula. Beleza, transformei. E embaixo, lembra que para eu ter 1 quilo, eu preciso ter 1.000 gramas. Então, aqui eu já dividi por 1.000, tá vendo? E dentro de 1 tonelada, eu tenho que ter 1.000 quilos. Então, também dividi por 1.000 aqui. Se eu juntar esses dois, eu já elimino com esse de cima. E esse super-humano carregaria, então, 3,375 toneladas. É algo muito absurdo o que essa formiga é capaz de carregar em relação ao seu tamanho, porque é uma coisa absurda de se ver quando a gente calcula para um ser humano. Agora pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, ele fala que esse cone reto, né, de base medindo 10 e altura 12, será seccionado, ou seja, cortado, paralelo à base, ó, isso é muito importante. Significa que esse cone menor, ele é semelhante ao cone original, ao cone maior. Além disso, também fala que os sólidos resultantes da secção vão ter o mesmo volume e o que ele quer descobrir é a altura do cone restante aqui da secção. Bom, quem vai ter o mesmo volume, gente, é o conezinho menor e esse tronco de cone, porque ele é o resultado, né, da secção. Então, primeiro vamos calcular quanto seria aqui, ó, o volume desse cone original, colocando as medidas aqui que ele dá no exercício e fazendo o cálculo do seu volume, ó. Área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, vezes 1/3, que é a mesma coisa que dividir por 3. Então, o volume original seria 400π. Como vai ser dividido com o mesmo volume, significa que no tronco de cone eu tenho 200π e no conezinho também eu tenho 200π de volume. Agora, gente, olha só, eu posso fazer essa comparação e já achar aqui a minha razão de semelhança, só que elevado ao cubo. Porque se eu pegar o volume do maior, que eu tenho, que é 400, o volume do menor, que eu tenho, que é 200, e fazer essa comparação, essa razão, eu acho que isso é igual a 2. E isso é o meu K, que é a razão de semelhança, que foi elevada ao cubo quando está sendo comparado entre volumes. Lembrando que os semelhantes é o cone maior e o cone menor. Agora, vou pegar o 12, que é a altura do maior, o Dzinho, que eu chamei aqui, que é a altura do menor, coloquei aqui, vou elevar isso ao cubo, e isso tem que dar 2, que é a minha razão elevada ao cubo. Faço aqui a potenciação primeiro, e depois multiplico em cruz, tá? Só que, ao multiplicar em cruz, esse 2 ficaria 2 vezes d elevado ao cubo, e depois ele já seria aqui na divisão. Gente, para tirar esse cubo, eu vou tirar a raiz cúbica. O 12 vai acabar saindo, mas o 2 ele fica dentro da raiz, ele não tem expoente suficiente para sair. E como ele é denominador, eu vou racionalizar em cima e embaixo por 2 elevado ao quadrado dentro da raiz, porque quando eu multiplico aqui, ó, quem está dentro da raiz, vai ficar 2 elevado ao cubo e ela some com a raiz. Depois, no final, eu pego o 12 e divido por 2 e também faço essa continha, ó, 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, a alternativa correta aqui é a letra I. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.